Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje, no devocional, na nossa reflexão diária, vamos analisar 3 pessoas, 3 discípulos. 2 deles se ofereceram para seguir Jesus e um foi chamado para seguir Jesus. Livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. O texto diz que alguém falou com Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus disse para esse rapaz: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde descansar. Isso aqui mostra uma motivação errada. Jesus meio que rejeitou esse seguidor. A segunda pessoa foi chamada. Jesus chamou e ele pediu: deixa eu sepultar o meu pai. Sepultar o meu pai, não entendemos que o pai dele tinha acabado de morrer, mas que ele cuidava do pai dele até a morte. Então isso aqui mostra uma prioridade diferente. O reino de Deus seria mais importante do que ele tomar conta do pai dele até que o pai dele morresse. E o terceiro se ofereceu também como o primeiro. Disse: deixa eu seguir-te, mas primeiro preciso despedir da minha família. Despedir da família também não entendemos que era simplesmente despedir, dar um abraço, tchau para vocês. Não. Entendemos que ele queria criar a família dele. Queria deixar todo mundo preparado para ele seguir Jesus. Aqui também mostra uma percepção de tempo errada. Então, temos aqui de 3 discípulos, 2 se ofereceram, um foi chamado. O único que foi chamado pediu para que deixasse sepultar os pais, ou o pai. E Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os mortos, você vai anunciar o evangelho. Jesus não abriu mão daquele que ele chamou, mas os outros 2 que se ofereceram, percebe-se que Jesus não fez muito caso para que ele o seguisse. Por isso, o próprio Cristo disse que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Com respeito a seguir Jesus, é muito comum você ver pessoas dizendo: olha, eu preciso de fazer teologia, mas depois que eu fizer tal curso. Eu preciso de fazer a obra missionária, mas depois que eu realizar tal. E as pessoas vão postergando o chamado que elas pensam que tem. Quando Deus chama alguém, ele faz com que essa pessoa o siga. E foi o que aconteceu com esse segundo chamado, com esse segundo discípulo. Jesus chamou, ele pediu para sepultar o pai e Jesus disse: deixa que outros sepultem. Vai e prega o evangelho. Eu não sei qual é a sua prioridade. Eu não sei o que é que você tem que atrapalha o seu ministério. Mas a reflexão de hoje é essa. Um tinha uma motivação errada. Ele pensava talvez que Jesus fosse reinar nessa terra e queria um trono. O segundo tinha uma prioridade, que era cuidar do pai até que ele morresse. E o terceiro tinha uma percepção de tempo errada e ele queria seguir Jesus depois que criasse toda a família. Era tipo isso. Então, no primeiro, Jesus utiliza a questão da raposa, que tem o lugar para esconder. O segundo, Jesus fala de mortos, de sepultamento. E o terceiro, Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de pregar o evangelho. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, nos capacitar para a sua obra, e que o Senhor e que o seu evangelho venha a ser prioridade em nossa vida. Que
Que o Senhor venha nos fortalecer e que sejamos como aquela casa construída na rocha, que veio chuva, que veio vento, que veio inundações, mas a casa não caiu porque estava firme na rocha e entendemos que a rocha é o Senhor. Pai, que nós venhamos ser uma coluna inabalável e que o adversário não venha frustrar o propósito, a chamada que o Senhor tem em nossas vidas. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional da Palavra de Deus.